Oi, essências abençoadas, tudo bom com vocês? E falando sobre espiritualidade, sobre tudo de bom que a gente é, né, em essência, eu já tinha comentado aqui com vocês, eu falei que eu ia fazer um videozinho sobre isso, falando, sim, que os nossos filhos escolhem a gente como pai e como mãe. O que isso significa? Que o filho que você tem hoje, que a filha que você tem hoje, antes dele estar aqui agora, ele te escolheu. Você sabia disso? Antes de eu entender o que era espiritualidade, de eu começar a estudar espiritualidade, de eu entrar na espiritualidade, né, na Umbanda, e procurar entender o que era tudo isso, eu engravidei do meu filho. E quando ele tinha uns 2 aninhos, ele começou: mãe, você sabia que eu tava... Do jeitinho dele, né, com 2 aninhos, você sabia que eu tava lá no céu te olhando? Eu olhava pra ele e falava: é, filho, porque eu não entendi o que era isso, né? É, eu tava lá no céu te olhando. Você sabia disso? Eu, não. Pois é, mas eu tava. Eu escolhi você e o papai. Do nada ele vinha, falava isso e saía andando. Do nada, assim. E eu olhava pra ele e falava: gente, esquisito isso, né? O Paulo já era espiritualizado, porque ele era de Umbanda, nasceu na Umbanda, então ele entendia muito mais isso do que eu, que tinha saído da igreja evangélica, do mundo totalmente fechado, não julgando, mas um mundo totalmente fechado, e aí ele veio me explicar que dentro do espiritual, os filhos, nós escolhemos os nossos pais. Então o Paulinho escolheu eu e ele, e eu falei: nossa, que legal isso, né? Passou um tempo, eu tava numa gira de caboclo, e aí gira de caboclo não, gira de marinheiro, e aí o Paulinho, o marinheiro, regente da casa, pediu permissão pro Paulinho, com 2 anos, para poder me contar a nossa história. E aí ele contou, e eu fiquei assim, passada. Dentro disso, depois eu saí da Umbanda, né? E aí eu comecei a estudar a espiritualidade, e aí eu comecei a ver mais isso, de que nós escolhemos os nossos pais, que os filhos que a gente tem escolherão a gente. Então, se você tem um pai e uma mãe desafiador, lembra, lá no espiritual foi você que escolheu. Você tinha alguma coisa para resgatar, você tinha alguma coisa para aprender, você tinha alguma coisa para ensinar. O filho que te escolheu tem algo para resgatar com você, tem algo para te ensinar. É mágico isso, né? Há uns 6 meses atrás, para mais até, eu fui fazer o cabelo em outro lugar, e eu tava lá, e ela tava fazendo meu cabelo, passando a prancha, tudo bonitinho, do nada. E aí, do nada, ela não é de centro, mas ela tem os amigos que ajudam ela. Eu costumo dizer assim, eu falo: olha, quem tá aí do seu lado, qual é o recado pra me dar? E aí, do nada, a gente tava falando sobre um assunto, nada a ver, ela virou pra mim e falou: você é muito abençoada, né? Aí eu, você já teve muita raiva na sua vida? Aí eu, já. Uma raiva muito grande, né? Uhum. Uma raiva que quase te matou com um problema aí. Aí apontou pra minha barriga, pra região do útero. Aí eu, é. Você tinha um ódio muito grande, uma sede de vingança. E realmente, gente, eu tinha uma sede de vingança tão grande que aos 23 anos eu fiz a prova da PM, mas eu não passei. E não me arrependo, graças a Deus que eu não passei, porque com certeza eu não estaria viva hoje pra contar a história. E eu não passei. E nessa época que eu fiz a prova da PM, eu tinha tanta raiva das pessoas que tinham me machucado, que tinham abusado de mim na infância, que eu queria vingança. Eu só visualizava isso. Eu vou entrar na PM, eu vou ser polícia e eu vou fazer maldade. Olha que pensamento mais egoísta, e mais mesquinho e maldoso que eu tinha. E eu reconheço. E aí a gente tava lá, ela fazendo meu cabelo, e aí ela falando: pois é, mas você tinha alguém lá em cima que rezava muito por você. Aí eu, Aí ela, Você tinha alguém lá em cima que te amava muito e intercedeu, porque você ia ter uma doença nesse lugar aí, era o útero, você ia ter uma doença nesse lugar aí e você não ia sobreviver. Mas assim, gente, do nada, eu já sou, por mais que assim, estude espiritualidade, entendo que as mensagens assim, foi do nada. Eu fiquei surpresa, né, com ela falando tudo isso pra mim. Aí eu, tá bom, então... quem será, né? Aí ela, não sei. Mas você tem alguém que gosta muito de você. Parou, ficou um silêncio. O clima ficou uma energia diferente. Nada pesado, gostoso assim, mas eu me arrepiava inteira, assim, um negócio diferente, um negócio que eu já tinha sentido, né? Mas fazia tempo que eu não sentia. Fazia tempo que eu não sentia. Aí ela, então, essa pessoa não tá mais lá no céu, rezando por você, intercedendo por você. Aí eu falei, não. Ela já esteve lá, olhando por você, intercedendo por você. Mas hoje ela é seu filho. E eu parei, olhei assim, eu fiz, oi? Aí comecei a chorar. Aí eu falei, o meu filho? Aí ela, o seu filho.
Ele estava lá no céu intercedendo para que você sobrevivesse, para que não acontecesse nada de grave com você. A sua missão era para ter acabado há muito tempo, só que ele queria vir como seu filho. E a única forma dele vir como seu filho era que você não tivesse partido. Então ele intercedeu por você, dizendo que você ia melhorar, que você ia evoluir e que ele ia vir como seu filho. E, gente, aconteceu. Hoje eu sou mãe de um menino lindo e abençoado, de 10 anos, que é tudo de bom na minha vida e que eu aprendo a cada dia, a cada instante, ser um ser humano melhor, um ser humano mais carinhoso, um ser humano mais paciente. Tem dias que não é fácil, tem dias que ele me tira do sério, não vou dizer que é fácil ser mãe, mas é mágico, sabe? Você saber que, assim como eu escolhi a minha mãe e o meu pai, o meu filho me escolheu o Paulo, para que nós pudéssemos gerar ele e aprender com ele a ser mãe, a ser pai, a brigar quando tiver que brigar, a dar amor quando tiver que dar amor, a brincar quando puder brincar. Então, olhe para o seu filho, para sua filha hoje com gratidão, porque se você é mãe, se você é pai, ele escolheu você. Ele, do jeitinho que você é. E eu lembro que quando eu fiz a prova da PM que eu não passei, eu me revoltei, gente. Eu tive um surto e eu comecei a bater em umas pessoas, bate mesmo, foi uma briga feia. E não foi legal isso. E meu irmão, um dos meus irmãos, eu tenho 5 irmãos, como eu já falei pra vocês, a minha família é um pouquinho grande. Um dos meus irmãos, eu sou pequena, eu tenho 1,64 m de altura. O meu irmão, ele é muito alto e ele é forte. Então ele me pegou por trás, me jogou no sofá. Na época, o meu padrasto, ele tomava remédios controlada por causa ele tinha muitos derrames, muitos problemas, enfim. E minha mãe me deu o diazepam dele. Eu dormi 3 dias. Eu apaguei 3 dias, mas eu lembro do meu irmão sentado em cima de mim, eu gritando: eu vou matar, eu vou matar, eu vou matar. Louca surtada, porque eu tive um surto. Louca surtada, e eu desmaiei gritando isso. E aí, quando essa pessoa me lembrou que eu tinha muito ódio, que eu tinha muita raiva, eu lembrei que esses 3 dias que eu dormi, louco isso, né? Que esses 3 dias que eu dormi, quando eu voltei, eu só voltei assim: eu não posso mais ficar desse jeito. Eu não posso continuar nesse sentimento. Eu tenho que fazer algo diferente por mim. Isso não é saudável. Eu voltei zonza, zoada, porque o diazepam derruba, pelo menos a minha pessoa derruba. E eu só voltava com essa emoção. Eu não posso mais continuar desse jeito. Eu preciso melhorar. Se eu não melhorar, minha vida não vai fluir. A partir daí, dos meus 23 anos em diante, que eu comecei a melhorar, que eu comecei a fazer. Já fazia diferente, mas a raiva, o ódio, a vingança, ele era um sentimento muito grande. E eu agradeço isso, eu agrego isso hoje ao meu filho. Porque ele intercedeu por mim. Ele rezou por mim, ele orou por mim. Ele foi lá e falou: não, ela vai melhorar. Não deixa ela doente agora, porque se eu tivesse uma doença de útero, por mais que eu sobrevivesse, eu não ia poder ser mãe, ele não ia poder vir. Então, como ele estava lá no espiritual, não tinha como ele reencarnar. Então, eu agradeço a vida que eu tenho hoje, a tudo que eu experiencio hoje, porque o meu filho me escolheu, né? Lá no espiritual, ele intercedeu, porque ele me escolheu como mãe. E se ele não tivesse intercedido por mim, eu não estaria aqui agora contando essa história para vocês. Tão surreal e tão mágica e rica de detalhes que ela é. Então, se você está experienciando algo difícil, olha para o teu filho, ele escolheu você, sabe? Se a vida não está fácil, olha para o teu filho, para tua filha, eles escolheram você. Seja grato pela filha que você tem. Eu sei que tem filhos que são desafiadores, que a gente tem vontade de torcer o pescoço, eles também têm vontade de torcer o nosso pescoço. Só que eu tô falando da criança pequena, eu não tô falando do adulto, porque tem filho adulto que é embaçadinho, né? Eu sei, eu tenho 5 irmãos, gente, não é fácil. Eu vejo que minha mãe corta um dobrado às vezes com eles. O porquê, eu já não questiono mais. Mas o teu filho pequeno aí, dos seus 10, 11 anos, 8 anos, 9 anos, o seu bebezinho que tá aí, tá difícil, olha pra ele. E em algum momento, ele tava lá no céu, olhando pra você, intercedendo para que você tivesse uma boa vida, para que ele pudesse vir. Então, honra e abençoa o seu filho. Eu já tinha falado que eu queria gravar um vídeo sobre isso, mas eu precisava me controlar, porque cada vez que eu lembro, eu me emociono e eu preciso me controlar para poder falar alguma coisa, senão eu só começo a chorar. Mas seja grato e seja grata, porque o seu filho escolheu você para ser a mãe dele. O seu filho escolheu você para ser o pai dele. A sua filha escolheu você. Então, honra e agradeça ao filho e à filha que você tem, dando desafio ou não. Só se pergunte, né? Tá difícil? O que preciso resgatar? O que preciso aprender?
e que você tenha aí, de hoje em diante, uma vida abundante e abençoada com o filho e com a filha que escolheu você. E se o seu pai é difícil, se a sua mãe é difícil, lembre-se, você escolheu o seu pai e a sua mãe. O que você precisa resgatar com eles? Qual é a lição que você precisa tirar disso tudo? Então não olha para o teu pai e para tua mãe com raiva, com ódio. Não. Agradeça. Você escolheu. O que precisa resgatar a gente não sabe. Mas honra e respeita. Porque foi você quem escolheu o pai e a mãe que você tem hoje. E o seu filho escolheu o pai e a mãe que eles têm hoje. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, curte para que o YouTube possa entender que é um conteúdo muito importante e legal. Compartilha com mais pessoas que precisam entender que os filhos escolheram eles e que eles escolheram os pais e as mães. E se inscreva no canal, tá bom, meus amores? Esse foi o nosso videozinho de hoje. Até o próximo vídeo. Beijos, tchau, tchau. Gratidão. A essência que habita em mim saúda a essência que habita em você.